Oi, vocês aí, hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, Amor e Amizade, que é uma adaptação do livro Lady Susan, da Jane Austen. Essa adaptação foi feita pelo Whit Stillman, que é diretor e roteirista. Ele já adaptou algumas obras da Jane Austen, e entre essa adaptação está Lady Susan, com o nome de Amor e Amizade, você encontra aí na internet fácil, tá? Esse livro é muito interessante porque ele pega um personagem da Jane Austen que não é um personagem convencional. Se você não conhece a Jane Austen, ela é a escritora de Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, que são os mais famosos dela. Mas tem Emma também, que é bem famosinho também, e outras obras que também já foram adaptadas para televisão. Muito boa escritora, eu li boa parte, não vou dizer tudo porque eu não sei se eu li tudo, mas eu li bastante coisa dela e eu amo de paixão. E o Whit Stillman, ele foi bem fiel à adaptação, embora ele tenha tentado fazer de uma forma bastante interessante. Ele pega e cria um sobrinho da Lady Susan, e o sobrinho vai recontar a história da Lady Susan de maneira que tenta desqualificar as cartas publicadas pela Jane Austen. E aí ele cria uma personagem que seria a autora solteirona. Então ele tenta desqualificar a Jane Austen. Para quem não sabe, ela nunca se casou. E como era século XVIII, mais ou menos, 1700 e pouquinho, século XVIII, é algo assim diferenciado, digamos. Algo que não era bem visto pela sociedade, uma mulher solteira. E aí ele tenta desqualificá-la chamando de autora solteirona. Não precisa fazer textão, não precisa vir no comentário falar nada, porque ele não é a crença do escritor, ele só criou um narrador. Então, por favor, sem textão. E aí ele cria esse personagem que vai tentar contar a história da Lady Susan de uma maneira que pareça que a Lady Susan não é aquela mulher ardilosa que é. Então mas ele vai falhar, você vai só ressaltar. E o bom dessa edição aqui é que ele tem nas primeiras páginas a adaptação e nas últimas páginas tem a obra original, as cartas escritas por Lady Susan, que é as cartas publicadas pela autora solteirona, segundo o personagem, o sobrinho da Lady Susan. E aí tem personagem muito interessante. Primeiro, a Lady Susan. Ela é viúva, ela tá falida e tem uma filha, Frederica, de 15 anos mais ou menos, se eu não estiver enganada. E ela quer casar essa filha com o Sir James, que é um personagem, digamos, muito interessante no nível de idiotice. Porque ele é totalmente idiota, coitado. Mas muito rico. Então, pode ser a salvação de mãe e filha. A gente tem a Alicia Johnson, que é a amiga da Lady Susan, e que ela é americana exilada. E a Alicia, ela é casada com o Sr. Johnson, que segundo a Lady Susan, não é um bom casamento. Por quê? Porque o Sr. Johnson é um senhor mais velho. Então, segundo o ponto de vista de Lady Susan, ele é velho demais para ser manipulado, porém jovem o suficiente para viver muito. Então, é um péssimo casamento, segundo Lady Susan. Veja o quanto interessante é essa personagem. A gente tem o Lord Merwin, eu vou escrever o nome dele aqui porque eu não sei falar corretamente, que é um homem muito bonito que fez um casamento por interesse e que é amante de Lady Susan. A gente tem a esposa do Merwin, que é a Lady Lucy, que é muito rica e um tanto quanto histérica. A gente tem a Maria Merwin, que é a irmã mais nova do Merwin. Frederica, que é a filha da Lady Susan e que é um personagem também interessante. Tem a Catherine Vernon, que é a concunhada da Lady Susan, né? Que a Lady Susan é casada com o Vernon.
e a Catherine é a concunhada dela, que é casada com Charles, que é o seu cunhado. E aí as duas têm uma rixa porque a Lady Susan tentou impedir o casamento do cunhado com a Catherine. Só que a Lady Susan, ela sempre dá um jeito de enganar as pessoas e de virar a mesa pro lado dela. E aí ela fala assim que ela é muito rancorosa por guardar mágoa dessa tentativa de minar o casamento dela com o Charles. E tem o Charles, que é aquele sujeito que é pacificador, é aquele sujeito que é político, assim. Ele sabe que a Lady Susan não é uma mulher confiável, mas é sua cunhada, e ele fica ali colocando panos quentes na relação das duas. Tem o Reginaldo de Courcy, que é irmão da Catherine, que vai ser também amante da Lady Susan, que é bem mais jovem. Ele seria um pretendente para Frederica, mas Lady Susan tenta afastá-lo ali da Frederica, que Frederica se apaixona por ele. E o Reginald, ele é um bom partido segundo Lady Susan, porque ele é suficiente jovem para ser manipulado. Então ele é um cara ali de 20 e pouquinhos, né? Pouquinhos mesmo, assim. E aí, segundo Lady Susan, é um excelente partido, porque ele é jovem o suficiente para ser manipulado. A gente tem o Charles, né, que é o cunhado. Tem a senhora Cross, que é uma amiga da Lady Susan, mas é uma amiga pobre. Também falida quanto Lady Susan, mas Lady Susan meio que trata ela como cunhada. Então, cunhada não, trata ela como criada, desculpa. Trata ela como criada. Então, assim, é uma amizade por conveniência, sabe? Ela fala assim, não, deixa o meu vestido aqui, que a senhora Cross vai limpar, porque ela gosta de lavar meu vestido, ela gosta de tirar as manchas ali do meu vestido. Assim, a Lady Susan. Temos o Sir James, que é o partido lá para Frederica, então seria a solução, que ele é um sujeito bastante idiota, muito idiota, mas extremamente rico. Então ela quer que o Sir James se case com Frederica. Ela não quer o Sir James para ela, que em idade seria o mais compatível para ela, mas como para ela, Sir James, ela não tem tolerância pro Sir James, ela quer que ele seja seu genro. E o Sir James, ele é muito engraçado, assim, ele é suficiente idiota pra fazer a gente rir, assim. Ele é muito engraçado. E a gente tem também a Lady de Courcy, que é a mãe de Catherine e de Reginald, que são os personagens centrais. Então esses são os personagens centrais. Há outros personagens, mas eles são centrais. O interessante desse personagem da Lady Susan é que ela é um pouco imoral, assim. Imoral não, ela é amoral. Porque ela sempre acha que os outros, ou ela sempre faz as pessoas pensarem que elas estão agindo mal com ela, mas normalmente as pessoas estão fazendo exatamente o que ela já fez. Então, por exemplo, tem uma passagem lá que o Reginald, numa confusão lá, o Reginald acaba lendo uma carta que ela enviou para a senhorita Johnson. E nessa carta, ela estava contando lá para a senhorita Johnson que estava manipulando o Reginald. E ela fica furiosa quando ela descobre isso e vira a mesa e faz parecer que o Reginald fez uma coisa muito errada, que foi ler a carta. Porém, ela e a senhorita Johnson já fazia isso, ela já lia as cartas alheias. Mas aí o que ela fala? Que elas faziam isso de maneira inocente. E que ele leu a carta dela e mal interpretou a carta dela, que ela não estava falando aquelas coisas que ela disse. Não foi bem o que ela quis dizer. E por diversas vezes ela consegue de verdade manipular o Reginald. E olha que ele é um personagem, um jovem inteligente, sabe? Ele não é como o Sir James, que é imbecil, né? A palavra que eu acho mais condizente com o personagem, assim, idiota. Ele não é como o Sir James, ele não é, assim, de fácil manipulação. Mas Lady Susan consegue manipular por algumas vezes. Depois o jogo vira e aí ela acaba se casando com o Sir James. E é muito interessante, porque a Lady Susan, ela é totalmente amoral. Então, pra época,
ela tinha diversos amantes. E assim, pra época era ultrajante, né? Ainda é, né, gente? Mas imagina uma senhora aristocrata, viúva, e que, digamos, é muito livre, digamos assim, é de amor livre. E aí ela casa com o Sr. James, só que ela já está grávida. E aí, na noite de núpcia, ela diz pro Sr. James que pressente que engravidou. E ele acredita que aquele filho é dele. Tipo assim, na noite de núpcia, ela fala assim, engravidei. E ele acha mesmo que é dele. E coloca o amante pra morar com eles como sendo amigos, assim. A Lady Susan é totalmente amoral. Que para um personagem romântico, porque sim, isso é um romance, é muito fora do padrão. É muito fora do padrão, inclusive fora do padrão da escritora Jane Austen. E por isso que o sobrinho da Lady Susan, que é o narrador do livro, tenta desqualificar as cartas, tentando mostrar que não foi assim que aconteceu, que Lady Susan é uma mulher de moral inquestionável, que é uma aristocrata discreta, e enfim, muito interessante, muito legal, vale a pena ler, mas aviso, assim, não é um livro que tem assim, grandes emoções, que tem aventuras, se você está acostumado com isso. É um livro que você tem que valorizar a palavra, a ironia, a forma como Jane Austen e como o Whit Stillman faz uma crítica social da aristocracia inglesa, que ele é extremamente irônico com a sociedade. Ele mostra o tempo todo como que as pessoas têm máscaras e como que as pessoas jogam e parece que tá tudo bem, que é tudo maravilhoso, que é tudo socialmente aceito, que ninguém fez nada de errado, que é tudo muito, muito, muito chique, muito, muito elegante, coisa de rico. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.